Olá, aqui é o professor Lucas Gesta e essa é a nossa aula de encerramento da disciplina de História dos Hebreus e da Mesopotâmia. E eu quero encerrar trabalhando uma questão que é importante, que carrega a nossa história, que carrega a nossa própria prática ocidental de historiar ou historicizar as coisas, que carrega o nosso paradigma histórico-temporal de pensar os acontecimentos, de pensar o mundo. Nós, diferente de diversas nações antigas, temos uma cultura histórica. Nós vimos lá na primeira aula que todas as religiões arcaicas e as religiões paleorientais, elas trabalhavam com o mito da reprodução do tempo ideal. O tempo é sagrado e essas populações, essas religiões dessas populações não estão buscando o futuro, estão buscando o passado. E elas atualizam esse passado, elas representam e renovam esse passado nas suas festas, nas suas celebrações sagradas. Seja a Era de Ouro, seja a era que o Deus fecundou a terra, ou que formou os seres humanos, ou que formou a cidade, essas eras elas são renovadas, elas são trazidas do passado novamente pela celebração, pelo tempo sagrado, de forma que a temporalidade ela se torna cíclica, e cíclica, inclusive, entre as nações que contam o tempo de forma paralela, né? Não só aquelas que têm calendário cíclico, mas até gregos e romanos vão sempre trabalhar a questão do eterno retorno. Tá? Então, essas concepções dos povos, elas, como diz Eliade, né, elas reproduzem esse eterno retorno, pois já reproduziram em ciclos de tempos anteriores e que reproduzirão nos ciclos subsequentes. Nesse ponto, uma cultura histórica se torna muito difícil de surgir, porque o futuro ele não é importante. E o passado que se busca não é um passado que nós buscamos hoje, entender fatos, acontecimentos, mas é o passado sagrado, é o passado das divindades, é o passado do tempo mitológico. Ele não é interessante saber quando que foi, em que data, na época de quem, isso não é importante. O importante é reproduzir o que os deuses fizeram para que a gente possa renovar a terra, renovar a população, renovar a cidade. Mas a religião dos hebreus, ela rompe com isso. Um dos motivos da gente chamar nossa cultura de judaico-cristã e dizer que o Ocidente é judaico-cristão não é só por conta da questão jurídica, moral, ética judaico-cristã que pauta as nossas instituições ocidentais, mas é também porque nós temos uma concepção de tempo histórico. E a religião dos hebreus, o judaísmo, né, em si, eles ultrapassam essa ideia de tempo cíclico. Eles rompem com essa ideia, porque Yahvé, ou Jeová, ele não se manifesta no tempo cósmico, ele se manifesta no tempo histórico, irreversível. Como assim, Lucas? Se você pegar a mitologia grega, se você pegar a mitologia romana, se você pegar a epopeia de Gilgamesh, se você pegar o Enuma Elish, se você pegar as religiões egípcias, se você pegar as religiões cananeias, os deuses, eles viveram num tempo não localizável. Você localiza até o lugar onde os deuses atuaram e agiram, mas você não localiza quando, né? Que seria quando é uma perspectiva bem nossa, né? Contemporânea.
Mas o Deus hebreu, ele atua num tempo histórico. E isso você vê em toda a Bíblia hebraica. Ou, pelo menos, você vê a partir do capítulo 11, 12, 13, ali de Gênesis. Ou seja, um Abraão, um homem que gera uma família, que vai para o Egito, que acontece um monte de coisa, que tem uma esposa, que é estéril, e tudo isso datado dentro da cronologia teológica, eu já expliquei isso aqui nas aulas anteriores, hebraica, e depois esse Deus se manifesta aos povos que estão entrando na Terra Prometida, e eles entram em contato com egípcios, com amoritas, com todos os povos em que Deus vai agindo e se manifestando são povos que estão ali naquela... Eles estão vendo, eles estão reagindo, eles estão tendo contato com esses povos. O Deus hebreu, o Deus dos judeus, ele não está num tempo inalcançável, ele está num tempo com povos, com geografias que está todo mundo vendo. E toda a história da Bíblia hebraica é Deus atuando em todas as épocas, e não numa época imemorável, não numa época primordial. Existe essa época mitológica, primordial e memorável nos primeiros capítulos de Gênesis, mas depois a ideia ela se torna histórica. E o mais interessante, quando o povo de Israel, quando os hebreus entrarem na sua fase profética, que a gente chama de inaugurar a literatura profética, que é a fase das invasões, onde as tribos do norte, os hebreus do norte, são invadidos pelos assírios, e as tribos do sul, os hebreus do sul, são invadidos e levados pelo cativeiro pelos persas. Vão surgir muitos profetas, né? Tanto é que há uma grande literatura profética na Bíblia hebraica, e esses profetas, eles vão profetizar para o futuro. Eles vão dizer: aconteceu isso, isso, isso no passado, mas daqui a tantos anos vai acontecer isso, isso, daqui a tanto tempo vai acontecer isso, isso, e o povo de Israel não mais terá que buscar reproduzir o passado, como ele já fazia através das festas do Pentecostes, das festas das lunares, das festas, diversas festas rurais que eles faziam, que estava determinado isso no Pentateuco, mas eles vão passar a olhar para frente, olhar para o futuro, passar a pensar a concretização de um novo tempo. Tá? Isaías, né, o profeta Isaías, é muito interessante dele falar de uma terra renovada e animais ferozes habitando com crianças, tá? De todos os povos servindo ao Deus de Israel juntamente, mas isso no futuro. Então, esse tempo cíclico é rompido, porque a partir ali do final da época hebraica, eu vou colocar assim, né, porque a gente faz essa separação de hebreus e judeus. Os judeus, obviamente, vêm dos hebreus, mas os judeus já são essa população hebraica dentro do cativeiro e pós-cativeiro, já falando outro idioma, já misturado com a cultura babilônica mais profundamente, ou até com a cultura helênica mais profundamente, né? Os relatos patriarcais, a partir de Gênesis 12, se encaixam em gênero histórico-teológico, né? A gente já viu isso. Eles mostram a natureza de Deus e seu relacionamento com o ser humano. Não é igual aos outros povos que vão falar dos deuses se relacionando com outros deuses. E quando ele se relaciona com seres humanos sexualmente ou por outro motivo, dá origem a grandes homens e mulheres mitológicos. No caso dos hebreus, é Deus se relacionando com homens e mulheres comuns, com falhas, e que esse caráter falho desses homens e mulheres é exposto o tempo todo nos mínimos detalhes. Isso que é interessante, diferente de todas as religiões, todos os povos do mundo, até aquele momento, né?
Então, o texto hebraico, ali, a partir desse capítulo de Gênesis, ele tem a intenção clara de nos contar o que aconteceu realmente na história, nesse conceito que a gente tem hoje, entre aspas, né? E quem escreveu, escreveu para que seus leitores ouvintes soubessem como as coisas de fato aconteceram, tá? Logicamente, respeitando a numerologia teológica, né? E respeitando a geografia teológica, é para contar o que de fato aconteceu, diferente dos outros povos que relatam tempos inacessíveis. Então, para os hebreus, o tempo, isso eu acho maravilhoso, ele teve um início e o tempo vai ter um fim. O tempo não é cíclico, ele tem um início e vai ter um fim. E o fim seria a conquista da Terra Prometida. Inicialmente. Aí eles conquistam a Terra Prometida, mas não tem um fim, porque eles continuam sendo invadidos, eles continuam passando por guerras, eles não conseguem concretizar o fim, que seria o fim, a paz definitiva. E essa situação se agrava até o final da era hebraica, né? Com as invasões assírias e babilônicas e as primeiras diásporas. Então, quando essa parte das tribos retornam da Babilônia, o judaísmo já apresenta uma nova dimensão cultural da religião, que é a dimensão escatológica. Por quê? Qual era o fim antes das invasões, antes deles serem expulsos ou deportados da Terra Prometida? O fim era a Terra Prometida, agora não tem mais a Terra Prometida, eles já conquistaram e perderam. Então, aí se desenvolve uma escatologia espiritualista, que não é mais eles, através da força, que vão concretizar isso sozinhos, mas eles precisam de Deus concretizando isso. E para os judeus desse retorno do cativeiro, todas as vezes que estão lendo a Torá, estão lendo a Bíblia hebraica, eles estão contabilizando esse tempo, interpretando os sinais de quão longe estão do começo e quão próximos estão do cumprimento. Então, eles começam a criar uma temporalidade histórica. Tanto é que eles têm seu ano novo com os seus 5 milênios e contabilizam isso. E quando a gente vê essa inauguração do profetismo, que coloca a perspectiva de uma concepção universal e linear de tempo e a condução para o fim, eu gosto muito dessa frase do professor da Mata, que ele diz o seguinte: de uma meta para a qual caminha o processo histórico, a libertação de Israel. Então, diferente do que os outros povos fariam, uma festa de retorno para o passado. O que os hebreus estão propondo, uma expectativa de futuro, de um rompimento com o passado, uma expectativa do novo. Os povos antigos não esperam o novo, eles esperam o renovo, ou seja, a retornar ao passado e representar novamente esse passado. Os hebreus, eles esperam algo novo lá na frente, um rompimento histórico com o processo do passado e a inauguração de coisas novas. E isso, para a religião, é um salto de evolução de pensamento gigantesco que permite essa inauguração de uma cultura histórica. E aí o professor da Mata diz: com efeito, a profecia é o reverso do mito, né? Um sistema religioso em que profetas assumem importância central deve estar necessariamente orientado para o futuro. O sacerdote representa o passado, o profeta representa o futuro, tá? É como se o profeta fixasse seu olhar na linha do horizonte à frente, ansiando sempre pelo que advém, e não, como era o caso mais comum, pelo eterno retorno. Tá? Então, a cultura do profetismo dentro de Israel cria uma cultura histórica que ele olha para frente e não mais para o passado. E soma-se a isso a constante leitura da tradição para saber aonde eles erraram no passado e como reverter esse erro. E, gente, a história, como disciplina, a gente vê isso no humanismo, a gente vê isso no Renascimento, a gente vê isso no início
da prática histórica dentro das universidades é você olhar o passado para ver onde errou, para resolver problemas do presente ou até para prever o futuro. E da onde que essa ideia está surgindo? Dentro do mundo hebraico. Olhar o passado, ver onde errou e resolver o futuro se consertando. No caso aqui, se consertando com Deus. E aí você tem uma expectativa de prever o futuro que vai ser glorioso se você obedecesse a Deus. Portanto, na fé judaica, muitas vezes o passado não deve ser revivido. Tá? A partir do momento que muitas práticas judaicas não vão ser mais praticadas. Mas serve de ensinamento para não cometer os mesmos erros. Então, os personagens mais sagrados, os patriarcas, por exemplo, eles têm cheio de erros que você não deve fazer. Né? E aí, encerrando aqui com a frase do professor da Mata, logo, o segredo da revolução, ele chama isso de revolução, né? Introduzida pelo judaísmo nas concepções humanas de tempo, está precisamente nessa inextinguível tensão entre a força essencialmente conservadora do cânone e a energia revolucionária da profecia. Uma aponta para o passado, a outra para o futuro. A perspectiva temporal se dilata em ambas as direções. E o tempo, antes mera adoração, se torna história. Então, estamos aqui hoje numa pós-graduação de História Antiga e Medieval, porque lá atrás teve uma revolução dentro da religião de um povo minúsculo, dentro do Crescente Fértil, que vai ser invadido e aí vai povoar várias nações e vai transformar a concepção religiosa através da sua influência, de acordo com os movimentos históricos que aconteceram com eles. Então, a história dos hebreus ela é fundamental para a própria história, com H maiúsculo, para a nossa concepção universitária, para a nossa concepção de prática histórica. Então, eu sou o professor Lucas Gestra e foi um prazer estar com vocês nessas aulas e poder trabalhar esse tema.